Você sabe como é o processo de cicatrização na nossa pele após a micropigmentação? Oi, meus amores, eu me chamo Nani Silva, tá? Sou microempreendedora, ministro cursos na área da beleza e também micropigmentadora e incentivo outras mulheres a empreender nesse ramo que só cresce, não é verdade? E hoje eu vou explicar para vocês como é o processo de cicatrização na nossa pele após a micropigmentação, tá? Então, o que acontece? Quando a cliente ela vem para o nosso espaço e faz a micropigmentação, a pele no primeiro dia fica perfeita, né? Você pode analisar, olhar para a sobrancelha daquela cliente e você não vê defeitos, afinal a cliente está amando, ficou lindo o procedimento que você fez. Porém, no dia seguinte o que ocorre? A micropigmentação no dia seguinte, ela vai estar um pouquinho mais escura, então pode acontecer da cliente, né, ela olhar assim e dizer, nossa, ficou muito escura essa sobrancelha, eu não gostei, vou passar um WhatsApp para aquela profissional. Aí já a cliente já passa o WhatsApp, já fica desesperada, não é verdade? Então, você cliente que assistir esse vídeo, é normal no primeiro dia da cicatrização da micro, elas estarem um pouquinho mais escuras. Você lembra quando você caía, tá? No primeiro dia, a gente caiu, machucou o joelho. No dia seguinte, ali a região que você machucou tá mais escurinha. Por quê? Porque já entrou em processo de cicatrização, tá certo? Aquela pele, ela já foi em processo para regenerar, para cicatrizar e regenerar. Então, é natural que fique um pouquinho mais escura, tá? E aí vai se passando os dias, de 6 a 7 dias, isso vai depender da pele, às vezes acontece até de 8 dias, começa a gerar uma casquinha na nossa pele, na sobrancelha, começa a sair uma casquinha, tá? Porque já tá sarando, tá? Já tá em processo de cicatrização. Então, as casquinhas são normais, tá? O que é que a gente não pode? A gente não pode arrancar as casquinhas, porque se a gente arrancar as casquinhas, o pigmento da região que a micropigmentadora fez ali, vai sair junto com as casquinhas. Então, você jamais deve arrancar as casquinhas, tá certo? Obedeça a profissional que fez o processo em você. Tá certo? Então, de 7 a 8 dias vai criar aí uma casquinha e de 20 a 25 dias a sobrancelha ela vai estar um pouquinho mais clara ou até antes. Isso vai depender da pele, tá? Não dá pra falar de modo geral porque isso vai depender do nosso organismo. A gente sabe que tá falando só da sobrancelha, mas a sobrancelha faz parte da nossa pele. Então, a pele é o tecido geral do nosso corpo. Então, tudo vai interferir, tá? Se você estiver tomando algum medicamento, vai interferir na medicação vai interferir na fixação do pigmento, vai interferir na pigmentação dessa sobrancelha, tá? Se você estiver estressada, se você estiver muito ansiosa, isso tudo vai ter alteração na pigmentação da sobrancelha, tá certo? Então é normal, depois dos 20 e alguns dias, as suas sobrancelhas ficarem um pouquinho mais claras, tá certo? É normal, tá? Porque a gente tem uma célula no nosso organismo chamada de macrófagos. O que é isso? Essa célula é como se ela fosse o lixeiro do nosso organismo, o faxineiro, né, do nosso organismo. Ele identifica seres estranhos que estão no nosso organismo e expulsa. Então, qual é o objetivo da célula macrófagos? O objetivo da célula macrófagos é identificar seres estranhos no nosso organismo e expulsar ou até mesmo tentar expulsar, né? No caso da micropigmentação, a célula tenta expulsar o pigmento. Então, o que acontece? Quando a nossa pele, a nossa sobrancelha está bem clara, é justamente o momento que a célula está tentando expulsar o pigmento, né? Mas a célula chega a um certo ponto que ela entende que o pigmento tem que ficar ali.
tá? E aí ela para de tentar combater e expulsar o pigmento. E aí a sobrancelha vai escurecendo aos pouquinhos, degradativamente, tá? Existem casos que necessitam de um retoque e outros não. Por exemplo, às vezes fica um efeito make-up, um efeito natural, um efeito henna, e as clientes, algumas, outras não, querem escurecer um pouquinho mais. Então, pode acontecer de fazer um retoque. Mas existem exceções que não precisam de retoque. A cliente adorou do jeito natural que ficou. Enfim, tá? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para que você entenda como é o processo de cicatrização da micropigmentação e não se desespere quando as suas sobrancelhas estiverem clarinhas, tá certo? Quando está clarinhas é porque a célula está tentando expulsar o pigmento e depois de 30, 35 dias, né, as sobrancelhas voltam a escurecer um pouquinho mais e você e a profissional vão avaliar se precisam de um retoque ou não, se você vai querer escurecer um pouquinho ou não, tá bom? Eu sou a Nani Silva, micropigmentadora, e aguardem aí os próximos vídeos.